crianças, bom dia. Terceiro ano A, terceiro ano B, que está morrendo de saudade de vocês. Vocês têm uma sexta-feira bem feliz, tá? E agora nós vamos dar continuidade à nossa aula de história, falando sobre as ruas, né? Já estudamos em outras aulas passadas as ruas, as mudanças que ocorrem nas ruas, não é? Como eram as ruas no passado, como são hoje, a história das ruas, os nomes das ruas. E aí nós vamos dar continuidade, né, a esse assunto. E no tema de hoje nós temos mudanças e permanências, ruas com suas mudanças e permanências, e ruas que falam, que conta a história de um lugar, não é verdade? Para isso, pegue o livrinho de história de vocês, página 38, tá? Iniciaremos aqui, ó, no tópico 3, ok? Nosso lápis, nosso marcador de texto, né? Porque tem muita coisa importante para marcar e que vai ajudar vocês a marcarem, tá? A garrafinha com a água e um pouquinho de álcool em gel na mão, não é? Para que nossa mãozinha esteja protegida enquanto a gente faz nossa atividade de história, ok? Vamos começar? Estão prontos, preparados com todo o material? Vamos dar início? Vamos lá. Então, no nosso tópico 3, ruas, mudanças e permanências. O que é que mudou nessas ruas, né? Principalmente aqui no nosso país? Quais foram as mudanças que ocorreram nela? E o que permanece ainda? Porque ao longo do tempo as cidades foram crescendo e as ruas também foram crescendo e se modificando, não é verdade? Então, vamos começar a nossa leitura aí do nosso texto, Ruas, Mudanças e Permanências. As ruas vão mudando com o passar do tempo. Algumas construções desaparecem, enquanto outras vão surgindo. Vou lembrar vocês, lembra em aula passada que mostrou a imagem de Recife, né? De um bairro do Recife que hoje nós chamamos de Recife Antigo, onde lá permaneceu algumas construções antigas e no meio, entre elas, surgiu uma construção nova, moderna, né? Então está aqui, ó, as ruas vão mudando com o passar do tempo. Algumas construções desaparecem totalmente, enquanto outras vão surgindo, né? E lá permaneceu e surgiram outras novas, né? Uma rua que era pequena pode estar hoje larga e comprida. E se era feita de terra, hoje pode estar asfaltada. Casarões são substituídos por grandes edifícios e áreas verdes são cada vez mais raras, né? Então, como acontece a modificação dessa rua, como ela cresce, como ela fica larga, como nenhum casarão como esse aqui, ó, bem antigo, podia ter árvores mais próximas, mas com a construção de prédios, a árvore não pode permanecer. Então, é tirada essa vegetação verde, né? Essa paisagem é totalmente modificada. Ao mesmo tempo, algumas características da rua podem permanecer ao longo do tempo. Prédios, postes de iluminação, árvores e monumentos são preservados ao longo dos anos, tornando-se assim vestígios do passado, quer dizer, marcas que ficaram do passado. Aqui, ó, nós temos essa bela imagem desse prédio, né? Antiga sede da prefeitura de Juiz de Fora, que fica em Minas Gerais, que é um lugar onde tem muitos vestígios do passado, onde eles gostam de preservar a história do passado, como aquela rua que nós vimos na atividade anterior, né, que é uma rua antiga, porém com traços da modernidade, certo? Situada na esquina da rua Alfredo com a Avenida Rio Branco.
À esquerda, uma fotografia que retrata o local antigamente. À direita, uma fotografia mais atual. Então, aqui, gente, ó, é uma foto antiga, né, que retrata o passado. Veja que aqui usava o bonde, que aqui tinha uma árvore, não é? Que por trás dela era só vegetação, ó. Nós podemos observar árvores aqui atrás, né, da fotografia. A roupa que as pessoas estão usando, mais antiga. Aqui, ó, tinha como se fosse uma árvore, uma pracinha, o carro, o modelo do carro antigo, né? E aqui, ó, você já percebe esse prédio, né? Sem árvores, aqui por trás, onde a gente podia observar a vegetação. Agora tem prédios, né, construções, então ó, o automóvel, tudo isso aqui já foi modificado, né? Apesar de permanecer o prédio aqui com algumas reformas, mas houve modificação ao redor dele, da paisagem, né? Então aqui ele, como ele era antigamente e como ele é hoje. Mas aqui tem um vestígio, aqui se conta uma história do passado, tá? Então vamos ver aí o que é que a gente pode grifar no nosso texto que é importante. Vamos lá, crianças. Preparados? Vamos lá. Olha aí, ó, uma parte importante, o início do nosso texto, onde mostra que as ruas vão mudando com o passar do tempo. Algumas construções desaparecem, enquanto outras vão surgindo. Conseguiram? Continuando, ó. Hoje, as ruas são largas, né? Com o passar do tempo, que era pequeno, pode estar largo e comprido. Se era feita de terra, hoje pode estar asfaltada. Casarões são substituídos por grandes edifícios e áreas verdes são cada vez mais raras. Então, é como a gente pode perceber aqui, né? Ó, veja quanta área verde nós tínhamos. Olha o que aqui a gente tem hoje. Pouquíssima ou nenhuma, né? Continuando. Olha aí, ó. Prédios, postes de iluminação, árvores, monumentos, são coisas que a gente encontra agora nessas paisagens, né? São características que surgiram com o desenvolvimento das ruas. Continuando aqui, ó, na página seguinte, essa questão aí, né? Se você não conseguiu marcar outra, volta para o vídeo e marca, tá? No antes de seguir, essa questão número 7 foi passada na aula passada, né? Nas atividades passadas. E pede que vocês citem 3 elementos que podemos encontrar apenas nas ruas dos dias de hoje. Mas, tia, mas a rua que eu moro, a rua que está meu colégio, é uma rua antiga. Mas o que é que hoje a gente encontra nas ruas de hoje que não existia no passado? Que não tinha nas ruas do passado, mesmo aquela rua sendo antiga, o que é que nós encontramos hoje que é atual, né? E aí, o que é que vocês colocaram? Eu aqui trouxe algumas dicas para vocês, ó. E eu trouxe mais de 3, tá? Então, ó, nós hoje encontramos ruas asfaltadas, mesmo ela sendo uma rua antiga, né? Grande trânsito de veículos. Olha aí a palavra trânsito, que esqueceu de colocar aqui o acentinho circunflexo, viu, gente? Coloquem aí, por favor, o acento circunflexo de veículos, de pessoas. Iluminação elétrica, prédios altos e modernos, sinais de trânsito. Olha aqui o trânsito, aqui, ó, acentuado, acentuei isso aí também. Poucas árvores, não é? Porque como vai se modificando, vão destruindo a área verde dos lugares, né? Alguns conservam, outros precisam ser destruídos, infelizmente. Anotaram? Então, esse ponto aí, essa atividade número 7, foi marcada para que vocês realizassem na aula passada, tá? E aí eu estou corrigindo junto com vocês no antes de seguir. Mas vamos seguir com a nossa aula. E aqui a gente vai conhecer no tópico 4, ruas que falam. Tia, e rua fala? Falam. Elas contam a história de um lugar.
né? Ela conta a história de coisas que aconteceram ali naquelas ruas, que marcaram a história daquela cidade ou daquela rua. Então, vamos conhecer um pouquinho e saber como isso acontece. Ao longo da vida, as pessoas vão deixando suas marcas por onde passam. É tanto que a gente sabe que tem cidades, ruas que recebem o nome de pessoas que fizeram história naquele lugar, que ajudaram o desenvolvimento daquele lugar, ou da rua, ou da própria cidade, não é? Conforme vão vivendo suas experiências. Essas marcas são de vários tipos e podem tanto ser materiais, isto é, quando é que ela é material? Elementos que conseguimos ver e sentir com as mãos, como construções, como aquela que a gente viu na página anterior, pinturas, né, quadros deixados que contam a história dos lugares, e esculturas de arte. Isso são aqui, ó, materiais, tipos de marcas materiais. Vestimentas e utensílios, quanto podem também ser abstratas, ou seja, elementos que não são físicos, que não conseguimos tocar, como poemas, histórias, novas ideias, né? E modos de pensar, tá? Então, aqui a gente pode, ó, grifar no nosso texto. Ao longo da vida, as pessoas vão deixando suas marcas por onde passam, conforme vão vivendo suas experiências, o seu dia a dia, né? Aqui, ó. Essas marcas são de vários tipos. Quais são elas? Elas podem ser materiais, isto é, elementos que conseguimos ver e sentir com as mãos, como uma construção antiga, pinturas, né, deixadas em quadros, esculturas de arte, roupas, que são as vestimentas, e os utensílios, quanto podem também ser abstratas. Quando é que elas são abstratas? Quando nós não podemos ver nem sentir. Ou seja, elementos que não são físicos, que não conseguimos tocar, como, por exemplo, uma poesia, histórias, novas ideias e modos de pensar. Então, são coisas abstratas, mas que contam a história de um lugar, né? Que falam sobre aquele lugar, falam sobre as ruas do passado ou até mesmo as do presente. Continuando, conseguiram marcar? Vamos seguir. Independentemente de serem materiais ou não, essas marcas contam muito sobre a história de uma pessoa, sobre o que ela viveu, sobre seus costumes, seus valores e suas preferências. Isso também acontece quando pensamos em um grupo de pessoas ou comunidade. Com o passar do tempo, as pessoas que fazem parte de uma comunidade vão deixando marcas que, juntas, formam uma história coletiva. As marcas construídas pela sociedade ao longo do tempo podem ser materiais ou abstratas. Lembra que a gente leu? E contam muito sobre a sua história. Quando a gente conversa com pessoas, nossos avós, né? Nossos tios, tia Gilmara mesmo, na rua que ela viveu, no lugar onde ela viveu, na comunidade, sempre tem aquela pessoa que deixou sua história porque ela vendia
Dudu delicioso, né? Gostoso. E aí, por muito tempo, a gente comprava aquele Dudu, mas aquela pessoa mudou de lugar, ou ela foi, ou ela não está mais aqui no meio de nós. E aí, ela é lembrada, ela marcou porque ela fazia algo que era gostoso, que era saboroso, né? Pessoas que vendem bolo na porta, que vendia, que era um bolo gostoso, que você gostava muito. Então, aquela pessoa já não faz mais aquele trabalho, mas que marcou a história da sua rua. Né? E você lembra como algo que aconteceu da sua infância. Isso vai acontecer com vocês no futuro. Né? Hoje, quem conta essa história sou eu, os pais de vocês, os avós. Tá? Muitas dessas marcas são visíveis nas ruas por onde passamos. Se observarmos os elementos e as características das ruas com atenção e refletirmos sobre eles, conseguimos levantar muitas hipóteses. O que são hipóteses? Suposições, né? Aqui, no nosso livro vem explicando o que são hipóteses. Suposições sobre um determinado assunto, ideias que ainda não foram comprovadas, tá? E fazer interpretações sobre o modo de vida das pessoas que conviveram ou convivem juntos naquele local. Então, aqui, a gente tem uma fonte, é a fonte grande, fonte grande, localizada em Morro, em São Paulo. Bahia é um monumento histórico construído em 1746 para levar água potável aos moradores da região. Como não se tinha água encanada, né, ou como não se tinha o tratamento de água que se tem hoje, que chega nas nossas casas, né, então eram construídas essas fontes. Veja a arquitetura desse lugar, os detalhes, né? E aí a gente pode perceber que é um lugar, uma fonte que conta a história de uma rua, de um lugar, porque todo mundo, para beber água, vinha buscar aqui nessas fontes. Aí, olha, a construção também é belíssima, tá vendo? A gente pode observar os detalhes da imagem e ver que são arquiteturas antigas, né? E não modernas, traços modernos, como temos hoje, tá? Então, vamos aqui no nosso texto marcar os pontos importantes dessa leitura que a gente fez. Lembrando que aqui, independentemente de serem materiais ou não, materiais ou abstratas, essas marcas, elas contam muito sobre a história de uma pessoa, sobre o que ela viveu, sobre seus costumes, seus valores e suas preferências. Independente que seja uma obra de arte, uma escultura ou um poema, né? Mas conta a história de alguém que viveu ali naquele lugar. Aqui, com o passar do tempo, as pessoas que fazem parte de uma comunidade, quer dizer, de uma rua, de um bairro, vão deixando marcas que juntas formam uma história coletiva. A história de todos que participam ali daquele espaço, daquela comunidade. Olha aí, para vocês não esquecerem, né? Que ao longo do tempo, essas histórias podem ser materiais ou abstratas, tá? Como a gente leu na página anterior. E aqui tia grifou a palavra hipótese, que é para vocês lembrarem que hipóteses são suposições, levantar ideias, né, sobre o determinado assunto. São suposições. Será que era assim? Como será que viviam as pessoas nesse lugar, tá? E aí você vai fazer suas interpretações do modo de vida daquelas pessoas. Ok? Conseguiram marcar? Vamos seguir? Olha só. Quando observamos uma rua, conseguimos identificar uma série de elementos e características que nos permitem compreender muito sobre a história de uma comunidade. Por isso, podemos dizer que as ruas são uma importante fonte de pesquisa quando se quer saber mais sobre
uma determinada região ou comunidade. Elas contam muitas histórias sobre o lugar e as pessoas que ali viveram e vivem. Aqui nós temos uma imagem belíssima, né? Que são as antigas manifestações de ruas dos blocos de maracatu rural. Acontecem na cidade de Olinda, em Pernambuco, há centenas de anos e dizem muito sobre a história da região. Então aqui, ó, os caboclos de lã, maracatu, né? Eles contam a história do nosso povo, da nossa região, né? E eles saem ainda pelo carnaval, pelas ruas de Olinda, em Pernambuco, tá? Então aqui está contando a história da nossa região, do nosso lugar, né? E aqui nós vamos marcar como importante para observação que conseguimos identificar uma série de elementos e características que nos permitem compreender muito sobre a história de uma comunidade, quando começamos a observar as ruas. É importante fonte de pesquisa, né, para nos contar sobre aquele lugar, o que podemos observar nas ruas, né? Então, elas servem como importante fonte de pesquisa para estudarmos e conhecermos a história de um determinado lugar, de uma determinada rua, tá? De uma região. Continuando, nós temos aí, ó, interpretando a minha rua. O estilo das construções, os tipos de construções predominantes, como casas, galpões, prédios, monumentos e estátuas, jardins e elementos naturais, praças e parques, pistas de corrida e etc. E até mesmo a sinalização, os postes e os materiais que revestem as calçadas e vias em uma rua são indícios. O que são indícios? São sinais, são indicações de como viveram e vivem as pessoas que frequentam aquele espaço. Então, tudo isso aqui que nós lemos, ó, eles são indícios, né? São sinais da história de um lugar, né? E de como as pessoas viviam naquele determinado lugar. Essas construções também falam sobre as funções que aquela rua desempenha, né? Ou desempenhava ou desempenha, tá? Então, aqui, ó, vamos marcar o que é importante aqui nesse texto. O estilo das construções, quer dizer, os tipos de construções predominantes, como os casarões, galpões, prédios, monumentos, estátuas, jardins e elementos naturais, praças e parques, pistas de corrida e etc., conta a história de um lugar. Servem como indícios sinais para contar a história de um lugar. Aí Tia marcou indícios para vocês saberem que é importante, que indícios são os sinais que aquelas construções, aqueles monumentos estão querendo contar em um determinado lugar, certo? De uma rua. Essas construções também falam sobre as funções que aquela rua desempenha, qual é o tipo de função. É rua só de moradores? É rua que tem moradores e comércio? Não é? Então, é uma rua de fabrico? Como é aquela rua? Então, tudo que a gente encontrar, né, os indícios que a gente encontrar, os sinais, vai contar a história daquela rua, tá? Aqui, ó, no Aprendendo Mais, esse texto ele vai falar sobre as primeiras vias pavimentadas do mundo. E aí, após a leitura deles, vocês vão responder à atividade das páginas seguintes, que são as páginas 42 e 43, tá? Esse texto que Tia vai fazer a leitura para vocês aqui responde à questão da página 42, tá? E na outra página vocês têm um outro texto que vocês vão ler
e responder a interpretação, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui do Aprendendo Mais. As primeiras vias pavimentadas do mundo. Então, ó, vamos ler aqui logo o que é essa palavra que está em destaque. Pavimentadas. Significa o quê? Cobertura do solo usando asfalto, pedra, madeira e etc. Porque até então, com o surgimento, né, com a chegada dos povos aqui para explorar as terras, elas eram de terra, né? Não tinha calçamento, não tinha cobertura nenhuma, era terra mesmo. Entre os povos da antiguidade, os romanos se destacaram por terem construído há mais de 2000 anos estradas que ligavam partes do império. Essas vias foram construídas inicialmente para favorecer o deslocamento do exército. Porém, com o tempo, acabaram beneficiando também a população civil, que somos nós, as pessoas, e principalmente os comerciantes. Para construir uma estrada no Império Romano, um agrimensor escolhia a rota reta mais curta entre dois pontos. Então, aqui, ó, agrimensor, medidor de terras. Para isso, ele usava um aparelho chamado groma, com o qual media os campos. É desse aparelho que deriva o termo agrimensura. Depois de escolhida a rota, cavava-se uma vala de aproximadamente 1 metro de profundidade, que era preenchida por cascalhos cobertos de pedregulhos ou pedras. Ela deveria ser arqueada para favorecer o escoamento lateral da água da chuva, a fim de não ser danificada pelo acúmulo de poças de água, tá? Então, ó, após vocês terminarem novamente a leitura, façam novamente a leitura desse texto no livro de vocês, vocês vão aqui, ó, responder a questão número 1 e a número 2, tá? E em seguida, vocês irão fazer a leitura de outro texto, certo? Que fala o depoimento de uma pessoa chamada Luana, que mora em Belo Horizonte, ler e responder a atividade 43 até a 44. Ok, crianças? Tá? Após vocês responderem a atividade, aguarde a próxima aula de História para que a gente possa fazer a correção dessa atividade e dar continuidade às atividades relacionadas ao estudo das ruas. Tá? Se cuidem, tá? Façam a tarefinha com muito cuidado, votem as páginas que vocês tiveram dificuldades de entender, releiam de novo e caprichem na atividade. Um beijo para vocês, bom final de semana e até segunda-feira, tá? Tchau, criança!